o assunto hoje aqui é o HTLV. O que você realmente sabe sobre ele? Sabe sobre como se prevenir? Será que sabe identificar os sintomas? Será que sabe que você pode fazer a testagem e saber com antecedência para que possa tomar as devidas providências sobre a presença ou não desse vírus na sua vida? Sobre esses e outros assuntos, como também a Associação HTL Vida vem ajudando as pessoas com HTLV, os seus familiares, a terem os seus direitos garantidos. Estão aqui hoje com a gente a doutora Alessandra Domingues, ela que é médica infectologista. Bom dia, bem-vinda. Bom dia a todos no estúdio, aos ouvintes. É um prazer estar aqui hoje com vocês, conversando um pouco sobre o HTLV. Prazer também a gente receber a Márcia Carneiro Brandão, ela que é presidente da Associação HTL Vida. Olá, Márcia. Bom dia a todos, bom dia a todos os ouvintes. É um prazer muito grande poder estar aqui falando sobre HTLV, esse vírus que ainda é invisível. Pois é, e não está aqui com a gente no estúdio, mas claro que está presente e integrando também esse bate-papo, a Digiane Oliveira, ela que também é representante da Associação HTL Vida, já esteve também à frente da direção dessa instituição e está aqui com a gente também para fazer parte dessa nossa mesa redonda de conversa. Oi, Digiane, bom dia. Bom dia, Patrícia, todos aí no estúdio. Bom dia, doutora Alessandra, Márcia, todos os telespectadores. E muito feliz, viu, Patrícia, pela oportunidade, mais uma vez, de falar mais um pouquinho sobre HTLV. Obrigada. 10 de novembro é uma data importante, né, dentro desse universo da HTLV, e também o dia 23 de novembro é uma data também que se celebra. Agora, apesar de termos duas datas no calendário, eu quero ouvir as três antes da gente falar do HTLV, apesar de ter esses dois momentos fortes, podemos dizer que o HTLV ainda é um desconhecido para muita gente. O que vocês acham, doutora? Sim, por isso a nossa luta junto com a HTL Vida, para a gente estar sempre conversando, informando sobre o HTLV, porque muitas pessoas não testam, não sabem o que é, quando recebem o exame, muitas vezes em consultório, eu vejo paciente com o exame na mão e não sabe do que se trata. Então, e outros nem testam, né? Então, é importante que a gente converse sobre isso, para que as pessoas busquem fazer os testes e, se tiver um teste em mão, procurar uma pessoa para poder conversar, um infectologista ou o pessoal da Associação HTL Vida também, que ajuda bastante nesse contexto. Márcia, você começou dizendo que era um vírus invisível, né? Invisível até porque a sociedade não o reconhece. Exatamente, né? A nossa luta justamente é tirar esse vírus da invisibilidade, porque a sociedade não conhece. E, pasmem, tem profissionais de saúde que também não conhecem. Talvez na faculdade, no curso, ouviu falar, mas ali ficou. Não teve um aprofundamento maior. Então, é um vírus difícil de tratar, difícil de identificar, de estudar, mas essas datas são muito importantes para nós, da associação, da sociedade civil, porque nós fazemos ações para levar ao público que ele existe, e que ele faz um estrago muito grande na nossa vida, quando é descoberto, quando é testado e diagnosticado já com problemas de saúde, já com alguns sintomas. Então, a gente gostaria que a população fosse testada para que a gente cuidasse dessa população antes que chegasse os sintomas, porque os sintomas são muitos devastadores. E nós, nessas datas, fazemos... O ano todo a gente faz um trabalho de divulgação, de informação e de como se proteger, mas de prevenção. Mas essas datas, o foco é botar ele na mídia, é botar ele para que todos e todas saibam que ele existe e que é realmente um vírus difícil de conviver
Também. Vamos saber, então, como é a vida de quem tem o HTLV, quais são as possibilidades de tratamento, o acesso, né, a medicamento, enfim. Daqui a pouco você, ouvinte, pode também estar participando, interagindo com a gente ao vivo, para quem está acompanhando ao vivo, nesse momento, pelo canal do YouTube, ou deixar também no replay o seu comentário. Pois é, Diane, então essa invisibilidade do vírus HTLV, né, na comunidade, isso acaba tendo um impacto também muito grande na oferta de políticas e de ações para o combate, né, e também a prevenção. Está nos ouvindo? Oi, Ediane, está aí ainda com a gente? Então, trago aqui a pergunta para vocês, enquanto ela retoma aí. Então, essa invisibilidade acaba prejudicando também o acompanhamento e tratamento, né, doutora? Sim, claro. Nós temos um ambulatório de HTLV, hoje no Multicentro Carlos Gomes, e lá nós fazemos testagem, todos os postos de saúde também oferecem um teste pelo SUS, então basta a pessoa querer fazer o teste, vai lá, faz o teste, é um exame de sangue, e recebendo esse resultado, procurar um profissional de saúde. Lembrando que esse teste é um teste sorológico, é um teste de triagem que é feito, mas nós indicamos um teste confirmatório, é o teste Western Blot, para confirmar se aquele paciente realmente tem o vírus HTLV. E nesse ambulatório nós acolhemos esse paciente, informamos sobre a patologia e todas as possibilidades para poder acompanhar esse paciente, que é um acompanhamento multidisciplinar. Então, nós temos nutricionistas, fisioterapeutas, tem psicólogo, tem assistente social nesse ambulatório, fora as especialidades que vão estar acompanhando esse paciente. Então, é um vírus que é pouco discutido ainda, então muitas pessoas realmente não sabem. Muitos são portadores, são assintomáticos e não procuram fazer o teste. Então, às vezes, até um familiar tem, mas o outro parente não fez o teste. É importante que todos façam, entendeu? Porque, como já foi falado, é um vírus que não se discute, mas que precisa haver a triagem. Hoje nós temos triagem no pré-natal, que foi uma conquista também. Em 1983, já começou a fazer. No banco de sangue também é feito obrigatoriamente essa triagem, que também não existia antes. Então, se a paciente adquiriu esse vírus antes desse período, foi mais difícil de ter esse exame em mãos. Hoje, se você, gestante, já faz o pré-natal, já está embutido. Então, nós estamos recebendo muitos pacientes nesse contexto de fazer o pré-natal, ter essa triagem, receber esse exame como positivo, e aí nos procura e nós conversamos sobre HTLV. Então, essa triagem, esse diagnóstico, a Dijane voltou aqui agora com a gente, está nos ouvindo, é importante tanto para a própria saúde do paciente, esse conforto também de saber que vai ter o atendimento por parte da família, mas para gerar também, não só discussão e esclarecimento, mas também políticas públicas, né, Diane, que vai garantir os direitos e que seja acessível para essas pessoas. Então, se não tem notificação, se as pessoas não conhecem, tem gente que vive toda uma vida passando de profissional em profissional sem ter o diagnóstico. Isso vocês veem muito lá, né, Márcia e Diane agora falar, lá na associação. Sim, a gente vê muito, né, essa peregrinação até a pessoa chegar ao diagnóstico final, né, que é um diagnóstico basicamente fácil, né, são 2 testes. Primeiramente faz o teste de triagem, né, através do ELISA para HTLV, e se o ELISA der positivo, a gente faz o confirmatório através do Western Blot, né. Semana passada a gente teve mais um avanço aqui na Bahia, que é justamente os casos indeterminados, agora vão ser, né, testados via um outro teste, né, que é um teste molecular, que é o PCR, e a gente também vai testar, Patrícia, as crianças, né? Antes a gente estava sem o que fazer com essas crianças, mães, filhos de mães com HTLV. Mas agora, né, essas crianças serão acompanhadas. A gente vai testar na hora do parto,
3 meses, 6 meses, 1 ano, até finalizar os 18 meses, né? Então, assim, quanto antes a gente souber se essa criança foi ou não infectada, melhor para essa família. E a gente tem agora também lutado muito para que essa testagem, né, nas gestantes, que é já feita aqui na Bahia, isso seja implantado para o Brasil todo. A gente está com um primeiro passo, a gente teve uma conversa excelente com o Comitê de Novas Incorporações do SUS, e vai sair uma consulta pública, eu vou passar aí para vocês, assim que sair, para justamente ampliar essa testagem para gestantes para o Brasil todo. Então, logo, logo, a gente vai ter esse avanço aí, e eu venho aqui contar para você, viu, Patrícia? Exatamente, não ampliar, não é a gente conter isso, doutora, porque nós estamos falando de um vírus que, embora as pessoas não conheçam, é algo que pode trazer um impacto muito grande à saúde, o bem-estar e à qualidade de vida. Então, para quem ainda não conhece, nós estamos falando aqui HTLV, agora vamos caracterizar o que é o HTLV para quem não tem informação. Sim, o HTLV vem de uma sigla do vírus linfotrópico de células T humanas, são linfócitos, células do sistema imune. Então, esse vírus, ele pode ser transmitido tanto via sexual, como através da transfusão de sangue, através do aleitamento materno, canal de parto, contato do sangue, essas são as formas de transmissão. Então, esse vírus, ele não é muito discutido, às vezes a pessoa não tem sintoma e não procura fazer o teste, mas a grande maioria realmente é assintomática, mas pode desenvolver sintomas sim. Dermatite, uveíte, alterações intestinais, uma mielopatia, uma paraparesia hepática, são vários dos problemas associados a esse vírus HTLV. Então, é importante, sim, o diagnóstico, e a partir desse diagnóstico, conversar com o paciente e entender quais são os sintomas que ele tem, porque nem todos terão os mesmos sintomas. Então, tem que caracterizar esse paciente e saber individualizar cada um para poder fazer esse acompanhamento. Então, uma grande luta até da associação, né, Márcia e Diane, é exatamente levar as pessoas a esse conhecimento, e entre essas pessoas, os profissionais de saúde, de que o vírus existe, para que naquele sintoma, pode ser sintomático, mas aquela pessoa que está manifestando sintoma, ela possa ter o diagnóstico o mais cedo possível. E que, de modo geral, a comunidade, sabendo o que ela pode fazer, a testagem ela faça, porque está lá nos postos, mas qual é, digamos assim, o percentual? É baixo o número de pessoas que vai pedir, por exemplo, uma testagem de HTLV? O que é que vocês observam isso na associação? É baixo, sim, porque a população não tem conhecimento, né? Quando alguém uma pessoa começa a sentir muitas dores nas pernas, muitas fraquezas, tropeçando muito, caindo, aí ele começa a ir procurar o médico, ou quando está perdendo muita urina, aquela urgência de ir no banheiro que não dá para segurar, que já é um sintoma, que vai procurar o médico, aí começa a peregrinação. E agora nós já temos os exames, que já pode fazer ali na primeira consulta, já para ir descartando se é ou se não é a causa dessa perca de urina, dessa falta, essa fraqueza nas pernas. Então, dando positivo, a gente já tem os ambulatórios para encaminhar, como temos lá no Carlos Gomes, e essas pessoas vão ser acolhidas e cuidadas para que a qualidade de vida delas seja melhor. Então, é importante que agora quem esteja nos ouvindo possa chegar no seu posto de saúde do seu bairro e possa pedir na sua consulta de rotina para fazer seu teste de HTLV. Mas ela pode dizer, mas eu não estou com sintoma nenhum, não estou sentindo nada, não tem ninguém na minha família que teve, então eu não vou ter. É assim, doutora, que funciona? Não. Na verdade, os exames, não só para o HTLV, como as outras ISTs ou outros exames,
tem uma rotina, assim. As pessoas precisam procurar um profissional de saúde, fazer um acompanhamento médico, e a partir daí solicitar alguns exames, e dentre eles está, sim, o HTLV. Então, como Márcia colocou, às vezes o paciente sente uma dormência nas pernas, uma fraqueza, às vezes uma lombalgia, né, que é uma dor na coluna, e procura o ortopedista pensando que é só a coluna e pode ter o vírus HTLV. Então, os sintomas são amplos e pode caracterizar também doenças oncológicas. Ele foi descoberto através de um paciente com leucemia. Vários outros sintomas podem estar e a pessoa não perceber, né? Uma alteração visual por conta de uma uveíte, um prurido, que é uma coceira na pele, por conta de uma dermatite, pode estar relacionado a HTLV. Mas, claro, a gente tem que investigar e buscar outras patologias também. Quando esse paciente chega no consultório, eu falo, se o paciente tem um diagnóstico, ele já tem um diagnóstico de HTLV, a gente não pode falar que tudo está relacionado ao HTLV. Tem que investigar. Existe uma grande possibilidade? Existe, mas tem que investigar outras patologias associadas. Então, você tem uma dormência na perna, uma fraqueza, uma dor constante, pode ser uma alteração vascular? Pode, mas também pode ser o HTLV. Então, por que não testar? Então, oferecer esse teste também, eu acho importante o profissional de saúde estar atento, e no contexto, na triagem, o paciente vai fazer um check-up, o que seja, já embutir o exame do HTLV, isso é muito importante, e o paciente, o ouvinte, aquele que está em casa, que queira fazer, o exame está à disposição. Então, tem que ter uma frequência, sim, para testar, assim como as outras ISTs, o HIV, por exemplo, deve ser feito. Então, o teste está aí, basta querer fazer. É uma questão de saúde, hoje é questão de saúde pública. Isso. E nós temos números altos no Brasil, no Nordeste, relacionados ao HTLV. E pode ser que o vírus exista, né, por uma condição de saúde que a pessoa está naquele momento, ela não esteja manifestando sintoma, mas essa condição pode mudar, a imunidade pode baixar, ela pode estar numa situação que daqui a pouco vamos ouvir aqui. Que momento, quais são, digamos assim, os detonadores para que os sintomas podem aparecer e a importância de cuidar da saúde global dentro do contexto do HTLV. Agora, a Digiane, falamos aqui dessa barreira, que é a primeira oferta dos exames, o acesso, o desconhecimento, tanto da população quanto até mesmo de profissionais. E que outras, né, barreiras precisam ser quebradas, que pontes, na sua opinião, precisam ser construídas para a gente caminhar em relação a esse tema. Esse, inclusive, foi um dos assuntos que vocês abordaram durante a data de comemoração ou de alerta para HTLV. Então, que barreiras precisamos quebrar? A principal barreira, Patrícia, é a barreira da informação, né? A gente tem uma falta, né, de informação geral, né, não só da população, mas também de profissionais de saúde. Então, isso precisa ser realmente superado. A gente vem fazendo diversas atividades nesse sentido, né? Inclusive, próximo dia 23, eu já convido todo mundo, 23 de novembro, é o Dia Estadual de Enfrentamento ao HTLV aqui na Bahia, e vamos estar na Escola de Saúde Pública, né, fazendo uma manhã de discussões e trazendo tudo que é de novo e atual sobre HTLV, aberto ao público e totalmente gratuito, né? A gente vem fazendo isso não só online, mas também presencial. E uma outra grande barreira, né, eu digo que é para quem vive com HTLV, eu sei que é muito difícil fazer o que eu e Márcia está fazendo aqui agora, que é se expor, falar sobre HTLV, é a barreira do estigma, do preconceito, e isso também meio que impossibilita, né, de a gente avançar com as políticas públicas. A gente tem 2,5 milhões de brasileiros com HTLV, mas onde estão essas pessoas? Poucos dessas pessoas, elas se testam, poucos sabem que tem, mas quem sabe que tem, infelizmente, tem medo do estigma, tem medo do preconceito. Muitos nem falam para seus familiares. Isso é muito difícil, né? Imagina você, mãe,
ter 2 filhos e você não poder falar para seus filhos ou até mesmo investigar, né, testar esses filhos para o HTLV. A gente precisa, né, ter uma aceitação maior, a gente precisa cuidar, né, dos nossos familiares, de quem está em nosso entorno, porque é muito mais difícil a gente cuidar dessas pessoas quando os sintomas já estão aparecendo. Então, assim, cuidem antes de adoecer, esse é o nosso pedido. Então, pessoal, testem para HTLV o quanto antes, porque é muito mais fácil a gente lutar com algo que a gente já conhece do que algo que é desconhecido. Que ela fala tão importante, né? Muitas vezes uma pessoa na família foi diagnosticada, testou, mas o medo, o preconceito, o desconhecimento, a ignorância em relação ao tema é tão grande que ela esconde, muitas vezes colocando em risco ali aquelas pessoas que poderiam fazer o diagnóstico. Isso é comum, doutora, acontecer? Muito comum, muito. O estigma é grande ainda, por isso é importante também ter essa conversa, esse acolhimento no primeiro contato com a pessoa que tem um resultado positivo para o HTLV, porque passa 1000 coisas na cabeça da pessoa e às vezes confunde, inclusive, com outras patologias. Então, tem que sentar, conversar, explicar e buscar realmente que essa informação seja repassada de uma forma tranquila, para que não fique realmente esse estigma, esse peso. Geralmente, as doenças relacionadas à transmissão sexual carrega todo esse paradigma, vamos dizer, relacionado ao preconceito. Mas, principalmente, trabalhar a cabeça daquela pessoa, para que ela entenda que cuidar da sua saúde em primeiro lugar, e a gente pode conversar depois sobre isso, que eu acho que hoje o mais importante está relacionado à qualidade de vida. Então, o paciente pode ter essa sorologia positiva, mas tem como ter uma qualidade de vida mesmo tendo esse diagnóstico. Então, quebrar essa barreira de medo, de preconceito, porque sim, dá para resolver muita coisa, porque a gente cuida da sintomatologia do paciente e ele consegue ter uma qualidade de vida melhor. E trabalhar essa questão psicológica, né, a questão mental, que hoje é a grande maioria das patologias em si estão relacionadas ao comportamento, à questão de saúde mental das pessoas hoje. Então, tem que trabalhar bem direitinho isso. Por isso é importante a questão de vários profissionais estarem juntos, e o psicólogo, ele está no nosso ambulatório, nós temos, que ajuda também nesse sentido. Então, o estigma, né, vai afetar aí a questão da autoestima, das relações dessa pessoa. Juntos com você, hoje, falando sobre o HTLV, conhecendo mais sobre esse vírus, porque conhecimento salva vidas. Nosso bate-papo é com Márcia Carneiro Brandão, presidente da Associação HTL Vida, a Diane Oliveira, que também é representante da associação, e com a médica infectologista Alessandra Domingues. Nesse bloco, a gente quer caracterizar um pouco mais qual é o perfil das pessoas que podem aparecer com HTLV e também as formas de tratamento, doutora, por favor. O HTLV, como eu falei inicialmente, ele pode ter várias formas de apresentação, né? Na verdade, por se tratar de um vírus que ataca os linfócitos, né, o sistema imune, e pode gerar um processo inflamatório aí também, e pode estar relacionado, por exemplo, à mielopatia, que foi o que eu coloquei. Você sente uma dor na coluna, e aí é importante, claro, passar pelo ortopedista também, mas investigar o HTLV, porque sendo do HTLV, pode ser a mielopatia associada ao HTLV, e pode evoluir e estar relacionada à paraparesia espástica, onde o paciente tem realmente essa fraqueza em membros inferiores, uma dificuldade em sustentar o corpo, e às vezes ele realmente fica na cadeira de rodas, e associado ele pode também ter alteração urinária, incontinência urinária, e precisa usar catéter, sonda de vesical, para poder eliminar essa urina, porque a bexiga já não funciona adequadamente, porque esse vírus vai gerar esse processo inflamatório aí em vários órgãos, mas o importante é que se investigue realmente se aquela
aquele sintoma está relacionado ao HTLV, porque pode ser uma outra patologia. Então, é importante testar, é importante confirmar e é importante investigar se aquele sintoma está realmente relacionado ao HTLV. E aí vamos ter mais o quê? Homens, mulheres, mais jovens, mais maduros? Sim, mulheres, na grande maioria, há um perfil. Hoje temos mulheres, mas é importante salientar a questão da notificação compulsória. Então, as mulheres, elas vão mais à unidade de saúde e elas testam, e nessa testagem é feita essa notificação. Então, é bom ficar atento para que os homens também procurem a unidade de saúde e façam um teste, para que a gente tenha números verídicos, se realmente essa associação está relacionada às mulheres ou é porque elas estão testando mais, entendeu? Pois é, então vamos dizer, esse teste é importante, essa notificação, para conhecer o tamanho, né, que é a necessidade que o HTLV traz, e a partir daí também propor mudanças, políticas públicas. Então, eu queria ouvir agora, tanto a Márcia, que é presidente da HTLV, quanto a Diane, esses desafios que vocês vêm enfrentando, por exemplo, aquela pessoa que acha que tudo é HTLV e não se cuida como um todo, e às vezes vai comprometendo até o próprio processo, né, de atendimento. Ao acesso aos serviços, a gente já sabe que não existe uma medicação própria para o HTLV, não tem tratamento para HTLV, mas para os seus sintomas. Mas na rede de assistência, os pacientes estão encontrando esse apoio para suprir suas necessidades quando aparecem? Como é isso, Márcia? Na rede de assistência, a gente consegue, temos encontrado o apoio. Agora, a maior dificuldade é social e econômica, porque temos pacientes de 30, de 40 anos, de 50 anos, que já fazem uso de fraldas, e a prefeitura só dispensa as fraldas para quem tem 60 anos de idade. Então, a associação tem alguns parceiros amigos que nos ajuda com essas fraldas para a gente poder doar para esses pacientes que ainda não podem pegar pela prefeitura. E também nós conseguimos distribuir algumas cestas básicas para os pacientes que vivem mais vulnerabilidade, e também oferecemos na associação consulta com profissionais de saúde, como fisioterapia, como nutricionista, psicólogas, temos 2. Além do suporte lá do ambulatório, também temos essa que vai fazer tudo voluntariamente na associação. E a gente costuma levá-los para alguns passeios fora, extras-muro, fora da associação. E quando a gente leva esses pacientes, esses nossos associados, fora para algum evento, nossa felicidade, o brilho no olhar, é como se tivesse esquecido um pouco da dor, da bengala, de ter que andar da cadeira de rodas. A gente dá um jeito, coloca 2, 3, 4, dobra as cadeiras, vai em cima no colo, mas vai todo mundo para o passeio, e nas caronas solidárias, e eles ficam felizes da vida. Nesse momento, a gente percebe que a dor, a dificuldade para urinar, diminui, até esquecem, ri, ficam felizes, e quando estão na associação também chegam chorosos, daqui a pouco é outra pessoa. Essa solidariedade, esse encontro, saber que não está só, essa rede de apoio, até para a questão psicológica, né, desses pacientes é importante. A doutora queria complementar, e depois a gente passa para a Diane, para falar exatamente desses avanços na política do HTLV aqui no estado da Bahia. Sim, só para ressaltar, realmente não tem a cura, não temos uma medicação
mas a sintomatologia, sim, nesse acompanhamento clínico, nós temos que investigar e tentar terapias diversas para a qualidade de vida desse paciente. Então, a fisioterapia é muito importante, é uma parceria que temos, esses profissionais nessa ajuda de sintomatologia, os psicólogos, como Márcia acabou de falar, para essa questão psicológica, e esse alívio na questão da saúde mental, as meninas fazem esses trabalhos realmente que tem um para-praia, por exemplo, é um trabalho belíssimo que elas desenvolvem, e o que eu quero colocar é que dá importância de desenvolver esses trabalhos e principalmente de buscar outras terapias, por que não? Um trabalho com a medicação preventiva, hoje nós temos o PrEP para o paciente HIV e o HTLV, então precisamos de pesquisas, precisamos discutir mais para que hajam pesquisas e medicações para poder, tanto para prevenção, as vacinas, por exemplo, como é que estão esses estudos? Então, precisa ter aí um boom, aumentar essa questão de estudar mais o HTLV e ter essas formas como uma alternativa para prevenção, a vacina, uma medicação como um PrEP, por exemplo, para HTLV, e o que mais vier. E até o uso dos antirretrovirais, que hoje já utilizamos no HIV, tem estudos já, inclusive, relacionados a isso, ao uso do antirretroviral. Então, precisamos engajar mais esses estudos para termos os resultados mais sólidos e usarmos desses artifícios também, né, na terapia. Pois é, então esses encaminhamentos, Adjane, de todas essas necessidades, pesquisa, avanço, diagnóstico, estimular a população, divulgar mais para que a população tenha acesso, vá fazer a testagem o quanto antes, saber para poder ter acesso a tudo isso. Então, são políticas, né, que precisam ser implementadas e como a associação tem trabalhado isso, e que avanços a gente já pode computar. A gente tem, né, um grande avanço, né, que é colocar. Esse ano a gente conseguiu participar, né, da gente estar dentro do CIEDES, que é o Comitê Interministerial de Doenças de Determinantes Sociais. E o que acontece? Quando a HTLV entra, né, nesse comitê, o Ministério da Saúde, ele entende que pode ser, que é possível eliminar a transmissão vertical do HTLV e assina um compromisso, né, de até 2030 eliminar, né, essa transmissão vertical do HTLV. E para isso vão haver vários desdobramentos, várias ações, várias atividades, né, e mobilizações para que a gente consiga, né, eliminar essa transmissão de mãe para filho do HTLV. Isso é muito importante, Patrícia, porque a gente já sabe como barrar essa via de transmissão, a gente sabe como evitar que futuras gerações vivam com HTLV. Então, assim, agora é um compromisso não só de Adjane, não só da Associação HTLV, da cidade de Salvador, da Bahia, mas, assim, um compromisso de todo o Brasil, né, com o Ministério da Saúde entrando, né, com força total nesse grande objetivo. Inclusive, amanhã, dia 14, a gente vai fazer um webinar juntamente com o Ministério da Saúde, para a gente falar sobre também, né, essa transmissão vertical, né, esse grande projeto que é de eliminação, né, da transmissão vertical para o HTLV. E aí eu já convido todo mundo amanhã, às 10 horas, a ficar ligadinho. A gente tem tudo isso lá no Instagram do HTL Vida. É só entrar lá e vocês vão ver o link e, assim, participar. Quanto mais informação, mais a gente fica munido, né, de armas para barrar esse HTLV. A gente também está com a carta aberta, desde o último dia 10, nesse sentido, doutora Alessandra, de eliminar, né, o HTLV. A gente solicita também ensaios clínicos para PEP, para PEP, e essa carta ela está sendo endereçada justamente às fábricas, né? Como é que chama? A gente pede que aumente os ensaios clínicos. Então, assim, a gente está pedindo para todo mundo assinar
essa carta para justamente a gente começar a pensar em medicamentos para o HTLV. Então, assim, é um movimento muito grande, não só do Brasil, mas do mundo todo. A gente tem pessoas em Londres, na Argentina, Estados Unidos, Brasil principalmente, pensando em barrar o HTLV, em políticas públicas, em evitar que mais pessoas se contaminem com esse vírus. E aí a gente também, né, eu já faço aqui meus agradecimentos, Patrícia, de você estar sempre disponível, sempre oportunizando a gente de falar sobre esse vírus e falar dessas conquistas que são grandes, né? A gente consegue ver a esperança, consegue pensar que, olha, não está mais parado, a gente está saindo, sim, dessa invisibilidade, né, Márcia? Obrigada, Diane, você, né, com toda a associação, aí nessa luta incansável de aumentar a informação, levar para a sociedade o conhecimento sobre isso, a luta do HTLV para a expansão da oferta, né, dos serviços de atendimento não é só da associação, mas como colocou também a doutora, e você é de todas, toda a sociedade precisa estar envolvida, informada, inclusive a área médica, o setor farmacêutico, o setor de pesquisas, universidades, profissionais da área de saúde, gestores, né, de cada unidade de saúde e também daquelas pessoas que decidem pelas políticas públicas. Então, obrigada, Ediane, pela sua participação hoje aqui com a gente. Márcia, diga também aí como a associação vem atuando, como vocês podem ajudar ainda mais, quem quiser saber mais sobre a associação, como fazer. É bom que vão para a associação, porque na associação é uma grande família. Né? Nós brincamos, nós brigamos, nós damos risada, fica mais leve. Juntos conseguimos carregar esse fardo com mais leveza. Fardos, porque é pesado, é doloroso saber que eu tenho uma doença que não tem cura. Então, quando a gente está reunido e sabemos que podemos contar com outros, fica mais fácil, fica mais gostoso até. A gente até esquece que isso existe em determinados momentos. Então, é importante que a gente foque na transmissão vertical, que a gente foque na eliminação até 2030, que a gente consiga eliminar esse vírus e força, coragem, não tenha medo, faça o teste, ninguém está sozinho, estamos todos prontos, um para ajudar o outro, segurar a mão, façam o teste para HTLV e vamos juntos lutar por uma qualidade de vida melhor. Pois é isso que está, né, doutora? Essa qualidade de vida, essa saúde integral, porque acaba ajudando também. Então, se a gente pudesse resumir tudo isso que a gente falou agora, as coisas mais importantes a serem ditas em relação ao HTLV, a esse cuidado, a esse diagnóstico e também a busca, né, de melhoria para pacientes familiares. Primeiramente, falar que o nosso ponto forte aqui é a questão da informação mesmo e a prevenção, né? Trabalhar essa parte preventiva, uso de preservativos, não compartilhar agulhas e seringas, o aleitamento materno na paciente que já tem o diagnóstico da HTLV não deve ser feito. Então, essas práticas estamos colocando para prevenir realmente essa disseminação do HTLV. Hoje, aqui na Bahia tem essa associação, que é a HTL Vida, que é muito importante. Eu quero agradecer as meninas, o papel delas. A Bahia sai na frente em muitas coisas, o ambulatório, inclusive. Recebemos gente de outros estados querendo saber sobre as práticas daqui da Bahia. Então, esse cuidado, trabalhar essa prevenção, a questão do parto também é algo a ser avaliado, essa paciente gestante que possui HTLV. Então, essa prevenção é o que a gente busca trabalhar mais para que esses números não aumentem. Porque toda a população deve conhecer o HTLV, porque é importante divulgar. Sim, por essas questões. O HTLV tem essas comorbidades e é um vírus que pode ser transmitido e vai passando, aumentando os números, e esses pacientes vão apresentar essas patologias
e ter essas complicações, e muitas vezes não sabem nem que tem esse HTLV. Então, é importante saber e buscar qualidade de vida, como eu falei, esse paciente ele pode ter uma vida boa, com qualidade, que é o que a gente busca hoje na medicina. São as relações sociais, trabalhar o mental daquela pessoa, o psicológico, e a patologia em si, não mais aquela medicina curativa associada só à medicação. Então, a atividade física, as relações sociais, o trabalho de saúde mental, tudo isso envolvendo a qualidade de vida. E buscar as unidades, né, para fazer a testagem. Sim, sim, claro. Sempre. Obrigada. Então, doutora Diane, suas considerações finais, mensagem final, o que é importante também ficar bem claro, bem nítido aí para a comunidade em relação a esse tema. Agradecer, muito obrigada pela oportunidade, Patrícia, obrigada à Rádio 106.1 por sempre estar disponível para a gente. E o importante, pessoal, é dizer para vocês que é difícil, sim, viver com HTLV, mas é possível viver, né? A gente tem aqui pessoas maravilhosas, histórias histórias de superação, histórias de resiliência, é possível sim, a gente pode viver com HTLV, agora a gente também precisa enfrentar. Infelizmente, não dá para ficar esperando as coisas caírem do céu, que não vai cair. Então, vamos para a luta, se a gente quer a mudança, vamos fazer essa mudança acontecer. Obrigado e vamos, gente, vamos se testar, porque só testando é que a gente vai saber, né, quantas pessoas a gente tem com HTLV nessa cidade. O teste é gratuito, está nas unidades de saúde e qualquer pessoa pode fazer. Fazer o teste é o primeiro caminho para que a gente possa realmente enfrentar essa doença. O vírus, né? Na verdade, o vírus HTLV e todos os seus sintomas. Última fala, Marcinho, telefone, contato, redes sociais. Para quem quiser conhecer a associação, pode buscar então aí, Ediane, nas redes sociais. Onde encontrar vocês, da Associação HTL Vida? Na rua Álvaro Adorno, Engenho Velho de Brotas, número 36. Nas redes sociais, vocês encontram a gente no Instagram e no nosso canal, que é HTL Vida. Obrigada, então, gente. Parabéns pelo trabalho. Obrigada, por estar aqui com a gente, toda a equipe, toda a associação. E é isso. Fica aí o recado para que possa ser feita a testagem, conheça mais, não ter esse preconceito e ajudar, ser solidário àquelas pessoas que mais precisam.